Durante palestra no Fórum Brasil UK, promovida por estudantes das universidades Oxford e London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi confrontado pela plateia. Enquanto falava sobre alguns dos desafios que enfrentou durante sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso disse que impediu o voto impresso, quando foi rebatido por duas pessoas presentes. Questionado sobre o voto em cédula, o magistrado abriu aspas para uma fala, mas não citou o autor e ainda acusou as pessoas de falta de civilidade. Acompanhe. Minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. A proposta da PEC 135 de 2019, disponível no site da Câmara dos Deputados, mostra que ela pedia a expedição de cédulas físicas para que o eleitor conferisse o voto dado ao seu candidato na urna eletrônica, a fim de viabilizar uma recontagem dos votos, se necessário. A proposta de emenda à Constituição é de autoria da deputada federal Bia Kicis e a sugestão de contagem pública e manual dos votos foi incluída posteriormente pelo relator, Felipe Barros, mas foi rejeitada na comissão especial. Barroso também deixou de explicar a resistência do TSE em acatar as sugestões das Forças Armadas para as eleições desse ano e também não rebateu questionamentos sobre a idoneidade de Edson Fachin à frente da Corte Eleitoral. Em nota oficial nesta segunda-feira, o ministro reiterou e manteve seu posicionamento. Já durante sua participação no 10º Fórum Jurídico de Lisboa, Barroso disse que o Supremo Tribunal Federal é protagonista no Brasil. São raríssimos os casos de ativismo judicial no Brasil, como eu espero demonstrar. O que existe no Brasil é um certo protagonismo do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pela razão singela de que tudo no Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal, em algum momento, por alguma razão. E minimizou a rejeição que a Corte enfrenta na opinião pública. Não dá para julgar a qualidade do Supremo em pesquisa de opinião pública. A gente está sempre desagradando algum lote. Todo mundo que é juiz já está acostumado a desagradar uma das partes. Mas geralmente a gente desagrada metade do país. Um levantamento do Poder Data, divulgado hoje, mostrou que 74% dos brasileiros consideram os trabalhos do STF como ruim, péssimo ou regular. Com esse destaque, a gente abre a nossa edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. O Supremo é essencial, né? O questionamento é sobre os integrantes do próprio Supremo. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. E boa noite a Roberto. Um grande abraço para a Fiuza. E mostrando aqui, olha, o livro que eu recebi do Roberto, A Construção da Maldade, um livro muito bom que fala sobre a violência no Brasil. Olha, Vitor, esse debate, esse discurso do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta corte na área judicial, ela vai de encontro a uma grande parte do que pensa os brasileiros, né? Os brasileiros, eles discutiram sobre o voto eletrônico e o voto impresso. Eu acho que as urnas eletrônicas, elas traduzem muito bem, são confiáveis, mas o voto é diferente. Eu aprendi que não dá para você discutir a eleição e o voto de forma técnica, de forma, vamos dizer assim, informática. O voto é diferente.
não é exatamente como a transferência de milhões através de transferências eletrônicas, o que é possível através de PIX, através de transferências, criptomoeda. Isso é uma coisa. O voto, e a Constituição fala, segundo a interpelação aí, né, no voto, a contagem pública, exatamente para não discutir tecnicamente. Volto a dizer, é possível sim que se faça algo seguro eletronicamente, inclusive pelo celular, mas não é recomendável. Eu cito sempre o exemplo da Alemanha, que é muito desenvolvida tecnologicamente, mas chegou exatamente a essa conclusão, que é preciso fazer um voto, uma contagem pública. O projeto que está agora sendo defendido é do deputado Celso Russomano, que prevê uma votação numa cédula e passar numa leitura ótica, né? É uma inversão do que era antes, de você votar na urna e imprimir. Esse seria apenas uma votação manual e passar no leitor ótico. Então, esse é o debate, o primeiro debate sobre urna eletrônica. Isso não é assunto vencido, como pensam alguns ministros, não. Ainda acreditam alguns que é possível mudar por não se tratar de uma norma eleitoral, e sim execução da eleição. Agora, sobre o discurso aí, o ministro Luiz Fux falou durante a posse sobre ativismo judicial, que iria evitar, e falou também sobre essa ação política dos ministros do Supremo. Eles não são talhados, é verdade, e não tem como discutir politicamente e estão entrando na política, ou seja, vão perder. E aparece o sintoma disso aí exatamente na pesquisa de opinião, deixando o Supremo Tribunal Federal na rabeira da popularidade. Isso porque estão apanhando muito, porque entraram na seara política. E em política, quando você ganha metade de algum setor, já é muito importante. Não é um ponto negativo, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, né? E é muito estranho que o sistema eleitoral, que a justiça eleitoral esteja sendo combatida, esteja sendo colocada em dúvida exatamente durante um ano eleitoral. O assunto já foi politizado e é por isso que há debate. A gente volta aqui à análise em relação às falas que trouxemos anteriormente do ministro Luiz Roberto Barroso, que discursou no final de semana no Reino Unido, foi hostilizado pela plateia, hoje voltou a falar desse tema também. A gente traz aqui para você a opinião do Roberto Mota, hoje mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Mota? Boa noite, bem-vindo mais uma vez, bom tê-lo aqui. Boa noite, Brown, uma alegria enorme estar aqui, boa noite, Zé Maria, espero que você goste do livro. Boa noite, Ana Paula, Augusto Nunes e toda a nossa audiência que nos acompanha. Eu achei interessante aquela observação que o ministro fez, porque o fato de tudo no Brasil chegar ao Supremo pode ser tudo, menos uma coisa singela. O ministro mencionou também um abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso. Olha, não pode haver uma volta ao voto impresso, porque nunca houve voto impresso. O que existia no Brasil antes era o voto em papel. Você pegava uma caneta e marcava na cédula. Nunca existiu nenhuma iniciativa pedindo a volta a esse sistema de votação. O que muita gente sugeriu, e foi objeto de uma proposta de emenda constitucional, e é bastante razoável, é a impressão de um comprovante que poderia ser usado para conferência posterior. Essa impressão é totalmente factível e daria a possibilidade de fazer uma verificação independente dos resultados. É muito simples. Quanto às interrupções da palestra do ministro, foi muito interessante o que nós ouvimos das pessoas que estavam na plateia, daquelas duas pessoas. É fato que o ministro que soltou o Lula anulando seus 2 processos criminais era até pouco tempo presidente do TSE. Nenhum cidadão de bem pode achar isso uma coisa normal. E aí eu queria, em nome de milhões de brasileiros, dar os parabéns aos 2 cidadãos corajosos que levantaram sua voz naquela plateia.
Agora você, Ana Paula Henkel, hoje mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Mota. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu queria puxar exatamente esse gancho aí do Mota, de dar os parabéns a essas duas pessoas que, com respeito, se levantaram na plateia e disseram: isso é mentira, né? É o famoso fake news que o ministro Barroso tanto gosta aí de dizer nas suas entrevistas e reuniões no Zoom. E é fake news, né? Não houve jamais pedido, o brasileiro não pediu, nem o presidente, nem nenhum parlamentar ligado a essa pauta da segurança das urnas eletrônicas, ninguém pediu a volta às cédulas de papel. Pedimos sim o comprovante, mais um comprovante físico que cairia ali na urna para uma possível auditoria naquelas sessões que houvesse alguma dúvida. Então, o retrocesso que ele fala aí, das cédulas de papel, mesmo se o brasileiro estivesse pedindo a cédula de papel, como o Zé muito bem lembrou, a Alemanha não aceitou as urnas eletrônicas e a França, agora recentemente, também reelegeu aí o Macron exatamente no voto de papel. Agora, eles não estão acostumados a questionamentos, eles estão acostumados a ficar no seu ambiente seguro, né, protegido, sem questionamentos, e é por isso que, paralelamente, no Congresso, na Câmara, o senhor Arthur Lira tenta colocar em urgência, sob caráter de urgência, a votação do PL 2630, vai tentar provavelmente, que é o projeto de lei que censura os cidadãos, que censura as redes sociais, que põe mordaça nas pessoas, nos aplicativos de mensagem, exatamente por isso, porque eles não estão acostumados a questionar. Eles dizem o que dizem, mas eles não esperam nenhuma reação, até porque nunca houve uma reação com argumentos sólidos por parte da população. O ministro está errado em relação ao escrutínio público, está na nossa Constituição, no artigo 37, que esses atos administrativos, como eleições, eles precisam estar sob escrutínio público, então a contagem pública está na nossa Constituição. E para finalizar, Vitor, ele falar raríssimos casos de ativismo judicial, acho que poderíamos fazer um programa inteiro aqui dos Pingos, 2 horas, falando dos ativismos judiciais do Supremo Tribunal Federal, a começar pela interferência nos outros poderes. E a Suprema Corte Americana, Augusto, ela também, tudo chega na Suprema Corte Americana. A diferença é que lá eles não recebem os puxadinhos de partidos políticos e eles falam não, aqui não. Perfeito. Opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira aqui do estúdio, Ana Paula, grande Roberto, bem-vindo, como sempre. E compadre Zé Maria, e boa noite a você que nos acompanha. O Supremo realmente vive numa realidade paralela, completamente afastado da realidade, e é bom que eles tenham esse choque de realidade, né, que é o contato direto com o público, em que há brasileiros que se multiplicam, né, ultimamente, aos milhões, dispostos a contestar o que diz o PT ou os seus aliados, e o que ia fazer uma oposição, disposta a fazer uma oposição que nunca houve ao PT. PSDB, como mostra aí o Alckmin e seu chapeuzinho do MST, nunca houve a oposição real, agora tem. Agora veja bem, a arrogância. Com a mesma segurança com que ele dizia que o Batista era inocente, ele afirma que ele é a primeira pessoa, impedir durante o mandato dele na presidência do TSE, impedir isso, fiz isso, e aí mente. Impediu a volta do voto de papel. Ninguém pediu isso aí. Pode ter sido uma redação infeliz, é possível que alguns deputados tenham apoiado isso, mas nunca foi a posição do governo. Mas não é possível mexer em qualquer sistema que foi criado em 1996. A urna é perfeita desde 1996 e à prova de modificações. Quando a urna eletrônica foi criada, já existia o celular,
aquele pré-histórico de 1990. Vejam o que aconteceu de lá para cá com o celular. O primeiro smartphone foi lançado no mesmo ano da criação da urna eletrônica, 1996. Pegue um modelo do smartphone, do original, pega a urna eletrônica e vê o que vai acontecendo com um, enquanto permanece aquela coisa com cara de velha, evidentemente, e aquilo é intocável, porque chegamos à perfeição, como perceberam 2 outros países do mundo. É por isso que surge na internet, como hoje, essas brincadeiras seríssimas que pegam imediatamente, né? A pergunta de hoje é: alguém sabe se o STF vai lançar candidato próprio ou manter a coligação com o PT? Aí eles vão dizer que isso aí é um ato antidemocrático? Não, não. É uma anedota, é uma piada feroz aí com o Supremo, e merecidíssima. Merecidíssima. O discurso que fez o nosso Barroso é de oposição ao governo. Atos antidemocráticos, quais? Quais? Sempre bolsonaristas. Agora, chamar o chefe de executivo de genocida, não. Isso não é desrespeito. Pregar um tiro no peito dele, como fez aí outro humorista de Araque outro dia, isso também não é. Agora, eles colhem o que plantaram. 74% consideram ruim, péssimo ou regular o desempenho do Supremo. Isso é o fracasso total. Total. Isso é o desempenho de candidato do PSOL na eleição. Se eles fossem candidatos a alguma coisa, quem é que se elegeria? Sem chance. E, no entanto, eles continuam com aquela pose de superjuiz a dizer que defendem a democracia dos seus inimigos. Olha, com defensores assim, se isso fosse real, a democracia brasileira teria acabado há muito tempo. Ainda bem que o povo brasileiro sabe distinguir o que é democracia e o que é o timão da toga.